Saudações, glotófilos de além e de aquém-mar. Hoje eu pretendo trazer aqui para vocês um poema que fala dessa eterna busca pela vida eterna, uma vida que prossiga e que dure o máximo possível, tanto por meios religiosos quanto naturais. Neste caso, seria a fórmula encontrada por um professor que se chamaria professor Bogomolets, que lá no começo do século XX teria descoberto uma fórmula para um soro para aumentar a vida humana. Ele dizia que a duração da vida seria de 5 a 7 vezes o período de nascimento e que talvez pudéssemos chegar até 200 anos de vida. Este poema foi escrito em Esperanto por um dos famosos autores dessa língua. Vou falar dela ainda em algum outro vídeo. Ele se chama Raymond Schwartz e era um professor, era um autor especializado em poemas de tom mais humorístico, porém não do humorismo que faz rir somente pelo riso, mas daquele humorismo que, como dizem, é uma coceira no cérebro, faz rir e pensar ao mesmo tempo. Eu vou lendo o poema estrofe por estrofe e dando uma tradução ao mesmo tempo. Espero que vocês gostem, tenham um pouco de paciência, vamos lá. O título diz cent kvindek. Diz cent kvindek significa até 150. O poema tem como epígrafe: Professoro Bogomolets en Kiev el trovis serumon por plilongigi la homan vivon gis cent kvindek jaroin. É uma notícia de jornais. Ou seja, traduzindo, o professor Bogomolets em Kiev, na Ucrânia, encontrou um soro para aumentar a vida humana até 150 anos. Faz alusão clara ao título, Ĉu vi aŭdis la novaĵon, profesor Bogomolets? Plilongigas nun la aĝon de la tuta homa spec. Nun ni vivos kiel karpoj ĝis la 150 jar. Pli ol iam pro la barboj estos regno de barbar. Você ouviu a novidade? O professor Bogomolets agora aumenta a vida de toda a espécie humana. Agora nós viveremos como as carpas até o ano 150. E mais do que tudo, por causa das barbas, será o reino dos barbados. Ele faz um trocadilho aqui que faz mais sentido em Esperanto, que ele fala Pli ol iam pro la barboi estos regno de barbar. Essa terminação ar em Esperanto também significa o conjunto, Então, barbar pode ser entendido tanto quanto bárbaros, quanto barbados, barbudos, um trocadilho. Perdugramoi da serumo, plilongigios nia viv, pleiebla maximumo, kiel bela perspektiv. Estas gioie dum la nuno pensi, kelkai inter ni, eble vivos gis ce uno fineregos harmoni. Perdugramoi da serumo, com 2 gramas de soro, alongaremos nossa vida até a duração máxima, uma bela perspectiva. É uma felicidade que durante nosso próprio tempo de vida, o lanuno, hoje em dia, alguns entre nós viveremos no uno. Aqui eu percebo que ele faz um trocadilho com as letras U, N, O, pode ser as Nações Unidas, e a questão do uno também, da questão do porque na verdade em Esperanto termina em U, seria unu, mas fineregos harmoni, eu creio que aqui seja mais um trocadilho com ono, se for algum erro eu corrijo depois.
Restas ancaŭ la espero, che en nia propra land ni revidos cun butero foje pezzo da viand. Tiam super la telero ni hesite clinos nin, cae demandos al kelnero, kiel oni manĝas ĝin. Resta ainda a esperança que em nossa própria terra nós vejamos com manteiga alguma vez um pedaço de carne. Então, sobre o prato, nós com hesitação reclinaremos e perguntaremos ao garçom: como é que a gente come isso? Aqui é uma situação de que passando por dificuldades, né? Aquela questão lá de começo do século XX, talvez guerras, alguma coisa assim, falta de alimentos, as pessoas já não soubessem mais o que é ter uma refeição completa e quando tiverem essa chance, né, de viver tanto tempo, tanta profusão, questão de recursos, né, não saibam nem o que é ter tudo isso à mão. Quia gioio, quia morgau, progressema flugmotor nin conducos gis Novjork au l'equator en duonhor, sed ni pli cae pli rapidos tiel fulme rodelir, que ni ree heimesidos iom antau la forir. Esse é um dos versos que eu acho mais engraçados desse poema, que é uma crítica à questão da velocidade, né? Pode pensar no Marinette aí com seu futurismo, né? O carro, a guerra, a velocidade, morte ao cavalo e viva o cavalo vapor. E este verso vamos traduzir assim: que gioia, que alegria quando amanhã o tão cheio de progresso motor a jato, vamos dizer assim, motor de voo, nos conduza até Nova York, ao Equador, em meia hora, l'Equator en duonhor. Sed ni pli cae pli rapidos, e nós vamos aumentar mais e mais a velocidade, até que como raios, que delírio, que ni ree heimesidos iom antau la forir. Que nós de volta em casa estejamos sentados antes mesmo de nós termos saído. Eu acho esse verso bem cômico, acho um pedaço que eu gosto. Agora vamos lá. Plue, dank alla chemio, cio povos tui laŭvol ŝrumpi ĝis la dimensio mikroskopa de pilol. Certe vi, antaŭ ol morti, vidos kiel laca hom povos mem sin hejmenporti en la poŝ del pantalon. Além disso, graças à química, os poderes da ciência, todos poderão em breve só querer romper as dimensões microscópicas da pílula, né? É a pílula em geral. Certe vi antaŭ ol morti vidos kiel laca hom povas mem sin hejmenporti en la poŝ de pantalon. Certamente você, antes de morrer, verá como um homem cansado poderá ele mesmo se levar até em casa em la poche de pantalone. Ele falando que você tomaria essa pílula, né, e chegaria até o reino microscópico. Vamos dizer que para quem gosta e quem conhece, é a pílula de nanicolina lá do Chapolin, Colorado. Sed mi fidas nur duone al genio de Homar, dicutimas trocindone occupidi primisfar. Aqui chega aquela parte em que eu falei que não é só o riso pelo riso. Aqui já começa uma certa crítica, apesar de nos outros versos também já existir. Mas eu confio somente, em parte, pela metade, no gênero da humanidade, dicutimas trocindone occupidi primisfar. Ele costuma, tem bastante o costume de se ocupar em más ações, em coisas feitas de modo errôneo, misfaro. Esse mis é aquele mesmo do inglês, mistake, de outras palavras do inglês. Misfaro de fazer, fazer errado.